exatamente o que é uma pós-graduação, como funciona a questão do mestrado, a gente está pronto para começar a falar de fato sobre o processo de aplicação. E para a gente começar de uma forma bem legal, bem didática, eu quero separar com vocês algumas regiões da Europa para que a gente possa discutir isso pontualmente e aí como vai funcionar o application em cada uma delas. Ana, eu não sei o que é application. Calma, a gente vai te explicar também, tá? E por que a gente vai fazer essa divisão? Porque apesar da Europa seguir o mesmo padrão de aplicação para vagas, né, para sua candidatura à vaga de mestrado, existem algumas particularidades de cada região, que aí pode variar na questão da deadline, ou seja, a data limite que você tem para enviar a sua aplicação, a questão também de preços, que a gente vai falar mais tarde na parte de bolsas, a questão de documentação. Então é legal a gente ter isso em mente, quais são as regiões específicas que a gente possa discutir pontualmente cada uma delas. E a gente vai começar falando sobre o que é o application, né? Muitos brasileiros ainda não sabem como é o processo de aplicação para as universidades no exterior e nem como isso funciona, o que eu preciso para fazer isso. Bom, sabe aquele vestibular que você faz para entrar na universidade no Brasil? Então, o application seria algo similar, mas muito mais completo. Para você estudar numa universidade fora, você não precisa só de nota. Aliás, a nota é a parcela mínima, lá em cima no topo, que vai determinar se você vai ou não entrar naquela determinada universidade. O que eles olham realmente é o conjunto da obra, ou seja, eles vão analisar o seu histórico escolar, eles vão analisar, e aí inclui o do high school, ensino médio, e o do bacharelado, tá? Então eles vão pedir para você, isso em questão do mestrado, eles vão pedir para você todas essas notas, eles vão pedir atividades extras curriculares, e aí entraria seus hobbies, se você toca algum instrumento, se você faz algum esporte, enfim, uma série de atividades extras. Eles vão analisar as suas cartas de recomendação, vão ver o que os professores estão falando sobre você. Enfim, só para te dar aí um panorama de que o processo de aplicação para uma universidade no exterior é muito mais justo do que simplesmente sentar na cadeira e fazer uma prova, que às vezes você nem tá tão bem e tirou uma nota péssima, que não prova nada sobre a sua capacidade intelectual e nem a sua capacidade como pessoa, né? Entendeu então o que é um application? Legal, a gente vai falar então agora sobre como ele funciona na Europa. Como eu falei para vocês, a gente vai dividir a Europa em 3 partes. Eu quero dividir a parte norte da Europa, e aí você precisa manter em mente 4 países: Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia. Eles são os cool kids da Europa. E o que significa isso? Eles são os países mais desenvolvidos, com índice de desenvolvimento humano mais altos do mundo. Então a sociedade lá é muito organizada, muito estruturada. Eles priorizam a educação num nível inacreditável. E aí a gente vai para outra região, que seria o leste europeu. E aí eu preciso que você mantenha em mente Polônia, Hungria, Áustria, Croácia, esses países mais ao leste europeu. E o que é comum dos brasileiros, que todo mundo conhece, que seria a Europa Ocidental: Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, enfim, todos esses outros. A gente precisa separar essas 3 partes, beleza? Outro conceito universal que a gente precisa esclarecer antes de começar a falar sobre a parte de aplicação propriamente, né? Aí no leste europeu, no norte europeu ou na Europa Ocidental, é a questão da plataforma. Ou seja, como é que você vai estabelecer uma conexão com a universidade que você está aplicando e como será essa conexão? É através das plataformas de aplicação. Dentro dessas plataformas, que são sites, você vai ter uma série de campos, uma série de espaços para preencher com informações pessoais. Então, o primeiro passo é você se cadastrar, se inscrever nessa plataforma. Eles vão te pedir para criar um usuário, e aí com login e senha. É bem simples, você recebe um e-mail de confirmação, e aí clicando no link que eles te enviam, você consegue ativar a sua conta. O primeiro passo seria você preencher todos os seus dados cadastrais, com endereço, o país que você mora, telefone, nome de pai, mãe, seu nome completo, documentos nacionais, enfim. Esse é o primeiro passo para você fazer o seu cadastro numa plataforma de aplicação. Depois você vai ter acesso à página para fazer o upload dos seus documentos. E aí você vai ter espaços para fazer o upload da carta de recomendação dos seus professores, dos seus essays, que inclusive a gente vai ter uma aula só falando sobre essay. Se você ainda não sabe o que é um essay, fica tranquilo. Vai ter um espaço para fazer o upload do seu histórico escolar, e aí inclui o do ensino médio e do bacharelado. E é importante que você traduza, né, o seu histórico, e não só traduzir a linguagem, mas também traduzir as notas, porque
provavelmente a escala de notas do país que você vai aplicar vai ser diferente da do Brasil. Então atente-se a isso, tá? Você vai ter uma série então de campos para fazer o upload desses documentos dentro dessa plataforma, de uma forma muito organizada, que vai fazer a intermediação entre o aluno e a universidade para avaliação então dessa candidatura. Fechou? Esse é o conceito básico de uma plataforma de aplicação. É claro que existem algumas variações, existem algumas que vão te pedir vídeos sobre atividades extracurriculares, vão ter algumas que vão te proporcionar a possibilidade de enviar documentos de trabalhos extras que você ache considerável para aquela aplicação. Existem plataformas que vão te pedir para enviar o seu currículo. Enfim, existe algumas aí variações mínimas, mas que seguem esse padrão então de plataforma de aplicação. É importante você ter isso claro na sua cabeça para a gente poder avançar com algumas divisões aí dessas plataformas e como elas funcionam. Mas vamos começar falando então sobre a aplicação no norte europeu. E aí a gente já vai direto para a questão das plataformas. Você tem duas opções para aplicar para esses 4 países que a gente separou no começo da aula, né, na região norte. E essas opções seriam Centralized Application System ou o Individual Application System. E o que isso significa? Essas plataformas que eu acabei de definir com vocês, elas podem enviar a sua mesma aplicação para várias universidades, ou uma universidade pode ter uma única plataforma para uma única aplicação. Meu Deus, que confuso. Não é, calma. Você tem a opção de usar uma plataforma só, fazendo aí o upload de todos os seus documentos e a plataforma vai enviar para várias universidades, ou você tem a opção de fazer um envio único, ou seja, aquela plataforma vai usar todos os seus dados para enviar para uma universidade em específico. Eu vou te passar alguns nomes, alguns exemplos dessas plataformas para o norte da Europa, e aí depois você pode acessar os links e tirar suas próprias conclusões e entender de uma maneira mais eficiente. Para a Suécia, então, você tem o University Admissions Website. Eu vou deixar o link aqui para você poder acessar. E essa plataforma, ela te dá acesso a todas as universidades credenciadas daquele país, sendo que você pode escolher 4 masters para poder enviar a sua aplicação, tá? Isso seria um exemplo de plataformas que faz o envio múltiplo, que a gente estava definindo ali agora há pouco, né? Essa da possibilidade de vários envios com uma plataforma só. Para a Dinamarca, você tem o Optagelse. Eu realmente não sei se essa é a pronúncia certa, porque eu não falo dinamarquês, mas ela também é outro exemplo de plataforma centralizada de aplicação. Você consegue usar a mesma aplicação para várias universidades dentro daquele país. Então, galera, esses foram os exemplos de plataformas centralizadas, que você faz uma vez só a aplicação para enviar para várias universidades. Existem aquelas plataformas que são individuais, que você usa só para uma universidade, tá? Outro ponto que eu quero também mencionar aqui rapidinho, apesar de não ser o foco dessa aula, são as deadlines, né? Por isso que eu quis também dividir entre regiões. Apesar do programa de mestrado ter aí as suas deadlines variando entre setembro e fevereiro, para o norte europeu varia bastante, então é muito importante que você cheque no site das universidades. Para você ter ideia, o primeiro round de application, geralmente são 2 rounds, o para você começar no meio do ano e para você começar no início. No norte europeu, geralmente o first round, ele começa a aplicação em fevereiro e termina em março, então é bem diferente do restante da Europa. É bem importante que você cheque então todas as deadlines, faça aquele cronograma que a gente já discutiu em outras aulas de estudo, de datas, para você manter o controle e a visibilidade de tudo que você precisa fazer até determinado dia, beleza? Continuando a nossa aula então sobre plataformas e aplicações para mestrado dentro da Europa, a gente vai falar agora da Europa Ocidental, aqueles países que a gente tinha comentado, Alemanha, Portugal, Inglaterra, enfim. E como funcionam as plataformas dentro desses países. Lembra que a gente tinha comentado que existe a possibilidade de você fazer uma aplicação só e enviar para várias universidades? Também existe essa possibilidade na Europa Ocidental. E aí eu vou te dar um exemplo. Na Inglaterra existe um sistema comum, no Reino Unido em geral, existe um sistema comum de aplicação que chama UCAS. Esse site é uma plataforma muito completa para que os alunos possam checar as universidades de aplicação. Então ele faz um intermediário aí entre todas as instituições de ensino do Reino Unido e os alunos. Essa é uma plataforma muito completa. Você consegue checar todos os programas de mestrados possíveis e além disso você também tem acesso a Foundation Year,
a graduação, que não são tópicos cobertos nessa aula, que não é interessante a gente falar agora, mas só para você ter ideia do quão completo é essa plataforma. Você consegue fazer toda a sua aplicação através do UCAS e eles vão reenviar a sua candidatura para várias universidades credenciadas. Então é um site que você consegue ter um controle muito grande sobre a sua aplicação e mais do que isso, você consegue ter acesso a notícias. Então tudo que está acontecendo dentro do setor educacional no Reino Unido, eles publicam nessa plataforma para que os alunos tenham acesso. Então, mais do que uma comunicação entre o aluno e as universidades, essa é uma plataforma de notícias também, que ajuda o aluno de todas as maneiras possíveis na hora de traçar a carreira acadêmica. E aí existem também as plataformas específicas de aplicação individual. E aí eu vou dar o exemplo da ETH, que é o Centro Tecnológico de Zurique, que é uma universidade mais focada na parte de engenharia, de exatas em geral. Eles têm o processo de aplicação individual, então você vai precisar entrar no site deles, fazer o seu cadastro dentro da plataforma da universidade. E esse é um exemplo de como funcionam as aplicações individuais. Você vai fazer o seu cadastro dentro da ETH, vai preencher todos aqueles dados que a gente já comentou e fazer o seu application destinado só para eles. Outro ponto importante também é que essa região da Europa Ocidental segue os padrões de deadlines, ou seja, os mestrados começam a aplicação em setembro e terminam em fevereiro, tá? Só para deixar claro que tem essa mudança entre as regiões aí de aplicação. E por último, e não menos importante, o leste europeu. E aí, Hungria, Áustria, República Tcheca, Croácia, enfim, esses países que não são tão óbvios para os brasileiros, mas que também oferecem excelentes oportunidades de ensino. Também apresentam esses dois tipos de plataforma, então você consegue fazer a sua aplicação individual ou em coletivo, né? Usar uma plataforma só para várias outras aplicações. Eu vou dar o exemplo da Hungria. Você tem o site da Stipendium Hungaricum, que você faz a sua application para várias universidades. Então, além da aplicação para vaga na universidade, você já consegue fazer a aplicação para bolsa. Esse é um site governamental da Hungria que faz a seleção aí dos estudantes já para candidatos à bolsa, né, para receber a estipêndio, e também para as vagas. Então, quando você é aprovado nessa plataforma e você recebe a sua entrevista final, significa que você já conseguiu as duas coisas, tanto as bolsas quanto a aprovação na universidade. Um ponto importante aqui, que a gente vai comentar mais para frente, é a questão de aplicação para as bolsas, né? Não vamos falar nessa aula para vocês não ficarem confusos, mas eu quero deixar claro que também tem essa diferença. Existem países em que você consegue fazer aplicação tanto para a universidade quanto para bolsas em uma plataforma só, tá bom? Mas esse não é o caso agora, eu quero só deixar claro a questão de deadlines e como funciona a aplicação individual e coletiva. No leste europeu, a maioria das deadlines também segue o padrão de mestrados variando em setembro e fevereiro para aplicação.